Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de janeiro de 2026. 6 horas, horário de Brasília. A França entregou drones à Ucrânia. O Bundestag pediu mais defesa aérea e mísseis Taurus para a Ucrânia. O que é o Bundestag? O Bundestag é o parlamento da Alemanha. E o pedido foi feito por uma deputada líder, ela é co-presidente do Partido Verde. 130 ataques da Rússia no teatro de operações, sendo que 38 somente em Pokrovsk. Vocês vejam que em Pokrovsk diminuiu bastante. Os ataques que eram bem maiores, em maior número, a quantidade diminuiu. Eles não estão conseguindo avanço ali naquela região, apesar do grande número de tropas que eles estão alocando ali, grande número de recursos. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais. Todos vocês peço que compartilhem, indiquem, recomendem o canal. Peço também a todos que deem um like. Eu conto com todos vocês. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. A França entregou drones capazes de voar 500 quilômetros. Esses drones foram entregues para a Ucrânia, drones militares, drones para serem usados em combate. A empresa francesa EOS Technologies forneceu à Ucrânia várias unidades de drones Rodeur, escreve R-O-D-E-U-R, 330, capazes de voar a uma distância de até 500 quilômetros. Esta informação, segundo o jornal European Truth, ou seja, a verdade europeia, foi divulgado pela France 24. A EOS Technology afirmou que o drone Rodeur pode percorrer até 500 quilômetros e permanecer no ar por 5 horas. Veja que coisa fantástica, ou seja, ele pode ficar no ar, ele pode ficar estacionado, fazendo uma emboscada ou fazendo um reconhecimento, a missão que for dada a ele. O drone é capaz de acelerar, ou seja, até uma velocidade máxima de 120 km por hora e permanecer a uma altitude máxima de até 5.000 metros, ou seja, eu acho que para as condições atuais dessa guerra de drones, dessa robótica aérea, é um drone de muito boa qualidade, que faz o que a maioria dos drones não faz em termos da sua capacitação tecnológica técnica, né, do que ele pode servir ao usuário, esse drone, né? Esse modelo ele pode realizar tantas missões de reconhecimento quanto ataques, inclusive ataques kamikaze, não necessariamente que tenham que ser kamikaze. A Ucrânia possui atualmente já algumas unidades desse tipo de drone. Para os fabricantes de armas ocidentais, esta é uma oportunidade de testar suas tecnologias em condições de combate, segundo o porta-voz da empresa. O presidente da EOS Technology, Jean-Marc Zulini, também afirmou que em junho de 2025, as Forças Armadas ucranianas receberam a nova munição de ataque MV-25 Oskar, Oskar é O-S-K-A. Conforme noticiado também, o Reino Unido quer adotar a experiência da Ucrânia no combate a drones para aplicá-la contra drones que entregam armas e drogas em prisões britânicas. Você vê como é que está essa situação. Os bandidos da Grã-Bretanha nas prisões, o crime organizado, recebem armas, recebem drogas através de drones. Como é que é difícil essa vigilância? Anteriormente, o ministro da Defesa britânico John Healey anunciou os planos de Londres para financiar a produção de drones de longo alcance para a Ucrânia no Reino Unido. O Bundestag solicitou a transferência de mais sistemas de defesa aérea e mísseis Taurus para a Ucrânia. Eu já disse, só esclareço quem pegou já o vídeo andando, Bundestag é o parlamento, é o nome do parlamento alemão, assim como na Ucrânia é Verkhovna Rada, né? Então esses são os nomes, tem países que têm as suas nuances, não chamam nem congresso nem parlamento, tem nomes bem específicos. A co-presidente do Partido Verde alemão,
Franziska Brantner, pediu ao governo que fortaleça as defesas aéreas da Ucrânia em meio ao andamento dos ataques russos e que transfira armas de longo alcance para Kiev. Segundo o site European Truth também, ela disse em entrevista à agência dpa. Brantner afirmou que os ataques da Federação Russa à infraestrutura civil ucraniana são calculados, não aleatórios. Portanto, a Ucrânia tem o direito de exigir recursos adicionais de defesa aérea de seus parceiros. A Alemanha e outros países da União Europeia devem encontrar uma maneira de reforçar a proteção do espaço aéreo ucraniano, acrescentou a deputada Franziska Brantner. Ela pediu ao governo de Friedrich Merz que transferisse mísseis de cruzeiro Taurus com alcance superior a 500 quilômetros para a Ucrânia como um importante sinal de apoio político. Enquanto estava na oposição, Merz apoiou abertamente o fornecimento desses mísseis à Ucrânia. Mas depois de assumir o cargo, em 2025, ele se manifestou de forma reticente sobre o assunto e até agora não mandou nenhum experimento de míssil Taurus. Eu quero lembrar que em dezembro, o vice-presidente do Bundestag alemão, Omid Nuripur, que também a representa o Partido Verde, defendeu a transferência de mísseis de longo alcance Taurus para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou ter uma postura reservada em relação à ideia de transferir mísseis Taurus de longo alcance alemães para a Ucrânia. O que aconteceu, na minha opinião, é que os alemães foram ameaçados pelos russos. Eu me lembro bem na época de que se mandasse um míssil Taurus, que é um míssil que causa muito medo pela tecnologia e pela sua capacidade furtiva e capacidade destrutiva, que se mandasse esses mísseis, a Alemanha seria alvo. Né? Como ele ameaçou outros países, nunca aconteceu nada. E ele também falou bobagens em armas nucleares e tal, como eles sempre falam, né? E continuam perdendo a guerra, mas se a Ucrânia tivesse esses mísseis em quantidade necessária, eu acredito que a situação da guerra estaria muito mais favorável à Ucrânia. Mas os aliados que a Ucrânia tem, lamentavelmente, são medrosos, têm medo de assumir posições. Eu acredito que por causa disso, no último discurso lá do Zelensky, que foi em Davos, ele falou mal dos europeus. Eu mostrei aqui para vocês também. Foi um desabafo, na realidade. Foi um desabafo de muitas coisas prometidas que não aconteceram e de muitos atrasos que acontecem. Em tudo tem atrasos. Nunca chega quando a Ucrânia precisa efetivamente. Quase 130 batalhas por dia na frente de batalha, ou seja, em todo o teatro de operação. A direção de Pokrovsk é uma das mais críticas, a que foi mais atacada, mas como eu disse no início, já com um número bem menor do ataque, não está naqueles de 45, 50, 60 ataques no mesmo dia. Aliás, já faz um bom tempo que isso não acontece. Então, os russos, 38 fizeram contra Pokrovsk, 14 na direção de Limansk e também em Uliápil. Foram repelidos 12 vezes, né? Para aqueles que acham que Uliápil está na posse russa, estão enganados. E também e 12 na direção de Limansk também. Então, a Ucrânia, resistindo, conseguiu repelir todos esses ataques. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Ajudem o canal, fortaleçam o canal, divulguem para mais pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.